livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler até o versículo 18. Enquanto você vai abrindo a palavra de Deus, alguns estão abrindo o celular no aplicativo da Bíblia, independente de ser a Bíblia em papel ou no celular, né? Eu sei que alguns irmãos têm a preferência por já ter no celular a Bíblia Sagrada. Havia um pastor que dizia o seguinte, que até mesmo o folhear, o barulho do folhear da Bíblia Sagrada, nos crentes, no culto, adora a Deus. Até este barulho do folhear da Bíblia adora a Deus. E eu diria então que também da mesma forma, aquele puxar no aplicativo do celular a Bíblia Sagrada, também da mesma forma está adorando a Deus. Segundo livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, indo até o versículo 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não tiver eu a tua vida feito como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Deus, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa em uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso, Senhor. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapará à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapará à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra que será pregada, anunciada, venha trazer
do céu renovo para as nossas vidas, ó Pai. O Senhor sabe que quando estamos frente a esta responsabilidade de trazer a pregação da Tua palavra, os desígnios eternos, Senhor, nosso coração fica apreensivo, porque sabemos que é o momento em que precisamos, ó Deus, de que ouvidos humanos, naturais, ouçam os desígnios espirituais, que mentes humanas entendam mistérios eternos. Ó Deus, e só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. E pedimos, Senhor, faz isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lidando com o esgotamento espiritual e emocional. Estresse é um termo muito usado nos nossos dias. Há 25 ou 30 anos atrás, o esgotamento atingia o físico, mas nada que alguns dias de descanso não repunha àquela pessoa esgotada. Hoje nós vemos com frequência pessoas esgotadas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, e às vezes tudo isso junto, e tudo isso sem uma saída. Já é catalogado o estresse como sendo um problema de saúde pública no mundo. E já se diz, por exemplo, que aproximadamente 90% das pessoas do nosso planeta já tenham passado por algum tipo de estresse. Inclusive crianças pequenas indo até a terceira idade. O estresse pode causar insônia, transtornos alimentares, pode chegar à depressão, pode culminar em problemas cardiovasculares, problemas intestinais, alergias, dores estomacais, dores musculares, gastrite e assim por diante. E nós temos visto muitas pessoas, inclusive cristãos, homens e mulheres de Deus, de oração, cuja paciência acabou, ou o ânimo se foi, ou o prazer da vida está se extinguindo, ou então acabou a força para fazer alguma coisa. Sabe quando você sabe o que precisa ser feito, mas o corpo não responde mais? Sabe aquele momento que você sabe o que precisa fazer, mas o ânimo não lhe impulsiona mais para fazer o que precisa ser feito? O texto que lemos nos mostra Elias exatamente assim. O nome Elias significa Senhor é Deus. É um profeta que vivia constantemente provando ações sobrenaturais de Deus. Ele provava milagres na sua vida. Ele foi 3 vezes alimentado pela provisão divina. Deus mandou corvos alimentarem Elias numa determinada ocasião de seca prolongada. Ele foi alimentado através de uma viúva, onde ele chegou naquela casa e Deus multiplicava dia após dia o azeite, a farinha, de forma que não faltava nem para a viúva, nem para o Elias. Ele foi alimentado por um anjo. E você pode perguntar, alguém que prova a direção de Deus tão claramente, alguém que prova a mão provedora de Deus tão claramente, pode ficar esgotado? O texto é a prova de que sim. Outra característica de Elias, ele era zeloso pelo nome de Deus. Nunca houve em Israel tanta idolatria como no tempo desse rei chamado Acabe e a sua esposa Jezabel, que segundo a tradição era também uma adoradora de Baal, e ela tentou implantar em Israel o culto ao seu Deus Baal, como sendo Deus Baal a principal divindade sobre a nação, que desde o início já era reivindicada como a nação de Deus, a nação de Israel. Elias se opõe ao rei, Elias se opõe à rainha Jezabel, chama o povo de Deus para um desafio no Monte Carmelo, e ele diz: se o Senhor Deus de Israel é o Deus, vai vir fogo do céu sobre o altar e vai consumir o altar. E vocês podem molhar o altar, vocês podem fazer inclusive
regos de água em torno do altar, podem derramar água à vontade, vai vir fogo do céu e consumir. Agora, se Baal é Deus, então os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, clamar ao Baal, e ele vai mandar o fogo do céu para consumir o altar. Trato feito. E os profetas de Baal, e é interessante o seguinte, que o Monte Carmelo era o monte dedicado ao Deus Baal nesse tempo que o Deus Baal entrou em Israel. Era como se Elias estivesse dizendo assim: eu deixo vocês jogarem no campo de vocês, eu deixo vocês, profetas de Baal, terem a torcida de vocês, e ainda dou a chance de vocês partirem primeiro para o clamor, porque se Baal responder, liquidou já comigo. E os profetas de Baal clamaram, fogo não veio. Oraram ao seu Deus, o fogo não veio. Alguns se cortaram, diz a Bíblia, para que vertendo sangue chamasse a atenção do Deus Baal. E Elias ainda dizia: orem mais alto, clamem mais alto, talvez ele esteja viajando, ou talvez esteja dormindo. E quando chega o momento de Elias orar, Elias ora e vem fogo do céu e consome o altar. E fica provado e comprovado naquele dia de que Deus é Senhor sobre Israel, Deus é Senhor sobre aquela nação. Elias manda exterminar o culto a Baal, manda exterminar os profetas de Baal, a nação se volta num dia só, se converte ao Deus verdadeiro, ao Deus Senhor Jeová. E logo 2 dias depois de tudo isso acontecer, Elias entra em crise, entra em desânimo profundo. E você pode perguntar, um homem ousado, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, como Elias, que faz vir fogo do céu com a sua oração, poderia ficar fisicamente esgotado, mentalmente esgotado, emocionalmente desanimado? Esse texto é a prova que sim, Elias era humano. Como humano, não obstante nós sermos cristãos, não obstante provarmos o agir de Deus, nós corremos o risco de, ao longo da vida, nos esgotarmos. Corremos o risco de, ao longo da vida, nos prostrarmos. Não por causa de um pecado crasso, não por causa da desobediência para com Deus, mas talvez até por causa da obediência e zelo para com Deus. Elias não estaria na situação em que está nesse texto se ele tivesse sido desobediente para com Deus, se ele tivesse se aliançado com os profetas de Baal. E agora ele está esgotado, e ele sai de Samaria, ele sai de perto do palácio, ele vai embora. A rainha Jezabel lhe ameaça, manda um mensageiro dizer: até amanhã eu vou fazer, Elias, com você o que você fez com os profetas de Baal. Eu te transpasso a espada da mesma forma que você transpassou os meus profetas lá no Monte Carmelo. E Elias, que poderia muito bem ter enfrentado esta má notícia, esta ameaça, se prostra e vai embora. Acompanhem comigo neste texto alguns sinais de esgotamento físico e emocional. É o que nós poderíamos chamar, na linguagem de hoje, de estresse, esgotamento, ou então há uma doença que também já está catalogada como síndrome de Barnot, que é quando a pessoa se esvazia de todas as forças e fica apenas ligado no automático. Sabe quando você está ligado no automático e você já sabe o que vai ser o seu dia, faz o mínimo necessário, porque não tem forças para fazer nada de diferente e ainda não tem forças para levar sonhos e ideais adiante. É alguém que se torna vazio emocionalmente, vazio mentalmente,
perdeu inclusive a concentração. E é assim que Elias está. Primeiro sinal, quando você está esgotado, você abdica dos seus sonhos. Versículo 4, a primeira parte. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, quer dizer, uma árvore do deserto, e pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, ó Deus, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Agora basta. Elias estava dizendo: chega, Senhor, chega de sonhar, chega de trabalhar, chega de lutar por Israel, chega de ser a única voz entre os profetas. Acontece que quem deixa de sonhar vai morrendo aos poucos. Nunca pare de sonhar. Nunca deixe de ter ideais para o futuro, para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, para daqui 5 anos. Eu e você temos que estar sonhando, idealizando. É interessante, por exemplo, que há pessoas que muito cedo envelhecem, muito cedo deixam de sonhar. Gente que com 40 anos de idade está encostando, como dizem por aí, está pendurando as chuteiras e dizendo: para mim chega, já deu. Ou existem pessoas que com ainda 85 anos de idade estão com um sorriso aqui, trabalhando pelo reino de Deus, aconselhando outros, ainda desenvolvendo algum trabalho na sua vida. Há um irmão na IPI de Presidente Prudente, tive a oportunidade de estar em contato com os familiares deles, e eles estavam contando sobre ele, a respeito dele, até nos falamos por vídeo. Mas esse irmão, um presbítero de 84 anos de idade, ele ainda está aprendendo a tocar instrumentos, ele ainda se interessa por aprender a pregar, ele ainda faz os trabalhos da vida da igreja, visita pessoas, ora por um, aconselha o outro, ainda está envolvido na obra de Deus, ainda está fazendo as coisas, sonhando, e ele tem assim perspectiva para os próximos 5 anos. E ele disse numa determinada ocasião assim, ele disse: eu sinto que não vou morrer, o Senhor vai me arrebatar eu ainda vou ver o arrebatamento da igreja. E ele ora por isso, ele se alegra com isso. Nós não podemos parar de sonhar. Talvez esse ano de 2020 tenha sido uma ameaça para você deixar de sonhar, para você deixar de idealizar, mas não deixe isso acontecer em nome de Jesus. Continue a sonhar, continue. Talvez você esteja debaixo do zimbro, como Elias, dizendo: já fiz minha tarefa, já fiz muito. Alguns ainda dizem: já fiz muito, fui pouco valorizado. É a oração de debaixo do zimbro. Agora basta, não aguento mais. Sabe, essa oração Deus ouve, mas não responde do jeito que a gente quer. Às vezes a gente diz: agora basta. E Deus está dizendo: agora é que vai começar o melhor para a sua vida. Aleluia. Segundo sinal, quando você está esgotado, você deprecia a sua própria capacidade. Versículo 4, ainda a última frase, ele diz: basta, toma agora, Senhor, a minha alma. E agora, vírgula, pois não sou melhor do que meus pais. Com isso, ele está sendo crítico a si mesmo, ele está com a sua autoestima despencando, ele começa a se comparar com outros. Eu não sei qual foi a qualidade de vida, de caráter, dos pais de Elias, dos avós de Elias, mas ele está se comparando. Ele está dizendo: eu sou pior, eu não sou o melhor. Aquele que está esgotado tem a tendência a ter sentimento de inferioridade. Existem pessoas que não se autovalorizam, que não se amam. Esse é o sentimento de alguém que está esgotado. Alguém que está em depressão também tem esse mesmo sentimento.
Sabe o que Jesus diz em Mateus 22, 39? Amarás o teu próximo como? Vamos repetir? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse a ti mesmo nos dá esse insight. Você não consegue amar o próximo se você não ama a você. Você não valoriza o que o próximo faz se você não valoriza o que você faz. Você não consegue amar a Deus se você também não ama a si mesmo. E Jesus deixa claro isso. Você precisa se amar. Elias poderia muito bem dizer: Senhor, eu fiz muito, reconheço, né? Mas reconheço que sou um servo inútil e reconheço que estou aqui à tua disposição para continuar sendo usado por ti. Mas ele nunca poderia ter dito: eu sou pior, eu sou ruim. E existem pessoas assim, que dizem isso: eu não presto porque eu fiz aquilo ou aquilo outro. Você não é aquilo que você fez. Você pode ter feito algo que desagradou a você, a Deus ou às pessoas, mas entenda isso: você está acima do que aquilo que você faz. E ele diz: eu não sou melhor. Terceira característica de alguém, terceiro sinal de alguém que está esgotado, é que quando você está esgotado, você perde a sensibilidade da direção divina. Veja comigo o versículo 9. Acompanhe aí. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 13, a última parte do versículo. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Em 1 Reis 17, 2 e 3, disse-lhe Deus falando para Elias: retira-te daqui para o ribeiro de Querite. E ele foi, sob a direção de Deus. 1 Reis 17, 9, Deus disse: dispõe-te e vai para Sarepta. E Elias foi sob a direção de Deus. No capítulo 18, versículo 1, Deus diz a Elias: agora vai e apresenta-te lá no palácio para Acabe. E Elias foi sob a direção de Deus. Mas agora Elias anda uma alta quilometragem. Daqui a pouco eu já mostro para vocês isso. Ele vai e anda dias e dias e chega numa caverna desanimado, depressivo, angustiado, confuso. E Deus diz para ele: que fazes aí, Elias? Em outras palavras: Elias, eu não estou te reconhecendo. Eu não te mandei ir para a caverna. Sabe, às vezes, nós, quando estamos desanimados com algo, queremos ir para a caverna. E sabe o que Deus está dizendo? O que você está fazendo aí? Sai da caverna. Tem muita coisa a ser feita fora da caverna. Saia da caverna. Que fazes aí, Elias? Que fazes aí, Marcos? Que fazes aí, Márcio? Que fazes aí, Nelson? Que fazes aí, Eduardo? Que fazes aí? Deus está dizendo o seguinte: Elias, o esgotamento te tirou da minha direção. Sabe, tem muita gente deixando a direção de Deus, não porque cometeu um pecado, mas porque se esgotou. É interessante que existem muitos missionários deixando o campo nesses últimos anos por causa de esgotamento emocional. É ou não é? Nós estamos com um casal de missionários aqui, que daqui a alguns dias vão estar de volta no campo, estão aqui de passagem. Não, Juarez que pregou domingo. Mas vocês são prova de que muitos estão deixando o campo missionário. E eu tenho outra notícia: muitos estão deixando o ministério, o pastorado. No Brasil, por ano, existem aproximadamente
1.500 pastores a cada ano deixando o ministério. Isso é grave. Sabe por quê? Esgotamento, depressão, angústias interiores, problemas existenciais, esgotamento mental, cansaço emocional, sobrecarga, solidão. Quando você está esgotado, você corre o risco de perder a direção de Deus. Entrar numa caverna e Deus dizer: eu não te chamei para ficar na caverna. Talvez agora, nesse momento de pandemia, nesse momento em que muitos ainda estão nos cuidados por causa da comorbidade ou da idade, ou por causa de questões ligadas à saúde, mas muitos se acostumaram à caverna, muitos se acostumaram ao pijama, ao Netflix e assim por diante. Saia da caverna. Deus não te chamou para ficar na caverna. Quarto sinal: quando você está esgotado, você se decepciona facilmente. Versículo 10, veja comigo. E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Ele entra na caverna, Deus diz: o que você está fazendo aí? E ele já começa a reclamar com Deus. Ele diz: Senhor, eu fui zeloso, eu fiz o que o Senhor mandou fazer, eu trouxe a nação de Israel de volta aos teus pés lá no Carmelo, e agora buscam tirar minha vida. Ó Deus, o Senhor está errando as contas, o Senhor está sendo injusto comigo. Agora eu deveria estar num lugar de honra, quem sabe lá como conselheiro do rei, quem sabe agora, depois de tantos feitos, eu poderia estar num lugar reservado à alta elite do clero, dos melhores profetas. E agora estou aqui num deserto, passando fome, escondido numa caverna, porque estão tentando me matar. É muito fácil alguém que está esgotado se decepcionar. Pessoas se decepcionam consigo mesmas, se decepcionam com outras pessoas, se decepcionam com Deus. É muito comum nós encontrarmos pessoas decepcionadas com a igreja, com a religião, com irmãos de fé. É muito comum nós encontrarmos pessoas decepcionadas com familiares, alguns decepcionados com a família, outros decepcionados com a sociedade. O esgotamento faz com que você comece a tecer críticas não só sobre você, mas também achar que está sendo injustiçado, que a vida deveria ter sorrido para você e não sorriu, de que a vida deveria ter sido mãe e foi madrasta. Também, outro sinal, quando você está esgotado, se torna pessimista. Ainda no versículo 10, ele diz: e eu fiquei só. Eu fiquei só. Elias não estava só. Deus corrige isso no último versículo que lemos, o 18, quando Deus diz para Elias: tem outros 7.000 homens e mulheres em Israel que não dobraram o joelho para Baal. Elias, você não está só. O pessimismo faz com que a gente olhe a vida e as coisas boas a gente vê de forma diminuta, como se encolhessem, e a gente olha para as coisas ruins com lente de aumento. O pessimista faz isso. O pessimismo faz isso. O raciocínio se torna emocional. O pessimista age pelas emoções. Ele deixa a razão de lado e ele aumenta os seus problemas. Você já falou com alguém pessimista e que está vivendo uma crise? Essa pessoa sempre vai ver os problemas e sempre vai falar dos problemas de uma forma assim volumosa, exponencial. E você vai perguntar: mas nada de bom está acontecendo com você? Ainda esses dias
vendo uma anedota dessas, de um cara que era muito pessimista, e ele encontrou um amigo na rua. O amigo perguntou: e aí, como estão as coisas? Ele diz: olha, de mal a pior. E como que está o casamento? Não, acabou, minha esposa foi embora. E os filhos? Tudo fora de casa. Bom, então, graças a Deus ficou o emprego. Não, estou desempregado. Puxa vida, pelo menos então você tem o apoio de amigos? Não, os amigos já me deixaram todos. Mas caramba, você não tem nada de positivo para me contar? Ele falou: sim, de positivo. O meu exame de Covid deu positivo. Então existe gente que só traz coisas negativas. São os pessimistas. E Elias, porque estava esgotado, ficou pessimista. Existem pessoas que não conseguem mais valorizar as bênçãos de Deus. Deus está te abençoando e você não vê as bênçãos de Deus. Deus está fazendo coisas maravilhosas pela vida da igreja, e de repente você só vê aquilo que lhe convém ver. Deus está fazendo coisas maravilhosas no seu lar, e você não vê. Você só vê o que não deu certo. Isso é visão pessimista. Dizem que o pessimista reclama porque existem espinhos nas rosas, e o otimista é grato porque existem rosas nos espinhos. Então vamos ser gratos a Deus porque existem rosas nos espinhos. Também, em sexto lugar, um sexto sinal: quando você está esgotado, você se entrega à solidão. O que é a solidão? Veja bem, existem aqueles momentos que a gente chama de tempo de recolhimento, que é a solidão saudável. Ficar só um tempo para pensar melhor na vida, para orar. É o que Jesus fazia. Vez ou outra ele ia para o monte só para orar. Mas existe aquela solidão que a gente quer ficar só, porque qualquer companhia já dá a impressão que aumenta esse senso de esgotamento. Sabe quando alguém diz assim: hoje eu não estou para ninguém? Já ouviram isso em algum lugar? Já ouviram outra palavra assim, vontade de cavar um buraco e desaparecer? Já ouviram isso? Já ouviram outra expressão assim: hoje eu não estou com vontade de ver ninguém na minha frente? Já ouviram isso? Não, né? Eu sei que vocês não ouviram. Isso só acontece lá em Bauru, aqui não. Mas é aquele isolamento de querer ficar só. Versículo 4, há uma expressão aqui, que Elias deixou o seu ajudante e foi para o deserto. Todos os profetas andavam sempre rodeados de discípulos de profetas. E alguns profetas tinham um ou dois discípulos mais próximos. Mas Elias, nessa jornada, deixou o seu companheiro, deixou o seu discípulo e preferiu seguir só. E lá no versículo 10 ele reclama: eu sou o único que sobrou. Isso é isolamento. Alguém que quer ficar isolado. Hoje em dia existe o esgotamento que traz o isolamento, e o isolamento piora o esgotamento, e piora a depressão, e piora as doenças da alma, porque nós fomos criados para estar juntos, para ter comunhão, para sermos sociáveis, para pedir oração para um, para pedir ajuda para o outro, para pedir o ombro para o outro. Nós fomos criados para sermos igreja do Senhor, comunidade de fé. E existem aqueles que, esgotados, resolvem dizer assim: eu vou servir a Deus sozinho lá na minha casa. Você não consegue. Sabe por quê? Porque isso não é cristianismo.
O cristianismo é feito para ser vivido em comunidade. Ou existem aqueles que dizem, no momento de problemas, eu não quero jogar meus problemas para ninguém, então não vou pedir ajuda para ninguém. E aí sofrem sozinhos e solitários. Para piorar ainda, existe o que os ingleses, psicólogos ingleses já chamam de a droga do milênio, a internet, que colocou de uma vez só 40% dos estudantes do mundo inteiro e 40% dos executivos da Europa no isolamento. E tornou-se o vício, isolamento social, estresse, e aí, por causa disso, o pânico na hora de tomar decisões. E quanto mais isso acontece, mais se isolam e mais ficam dependentes da internet durante o dia, durante a noite, ou trocam a noite pelo dia e assim por diante. É o isolamento, você se entrega à solidão. Mas, no meio de tudo isso, Elias também tem o esgotamento físico. Há um comentarista, pastor, eu o conheci pessoalmente lá no Palavra da Vida, o David Merck. Ele escreve algo que eu achei muito interessante sobre a pessoa de Elias. Ele fez os cálculos na geografia para dizer exatamente quanto Elias anda em 45 dias. Desde o capítulo 18 até o final do capítulo 19, Elias sai de Sarepta para Samaria e são 130 quilômetros, a pé, no meio do deserto. Depois de Samaria, indo até o Monte Carmelo, mais 56 quilômetros. Depois do Monte Carmelo para Jezrael, mais 38 quilômetros. De Jezrael para Berseba, outro grande deserto, 155 quilômetros. E de Berseba para o deserto adiante, ainda para a caverna, mais 30 quilômetros. Isso tudo, aproximadamente 409 quilômetros andados a pé, no meio de pedras, arbustos, de dia, de noite, na quentura do dia, no calor do dia, e ele está esgotado fisicamente. Às vezes o esgotamento mental, emocional, também traz o esgotamento físico. Você termina o dia achando, fez pouca coisa no dia, mas está cansado, como se tivesse feito muita coisa. Fez pouco, mas cansou muito. Fez pouca coisa, mas está com os ombros caindo, curvados. Talvez você já tenha se sentido assim. É o esgotamento emocional que se torna o esgotamento físico. Mas no meio de tudo isso, como reagir? O texto também nos mostra. A palavra de Deus é interessante. Ela nos mostra problemas e nos mostra soluções. Ela nos mostra o que está acontecendo com Elias, mas nos mostra como Elias sai desta. E o que eu quero te animar a fazer é, ouça agora cada um destes passos. Ouça agora o que Deus vai fazer com Elias. Em primeiro lugar, seja sensível ao toque de Deus. Versículos 5 e depois o 7. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou, ele disse, levanta-te e come. Um anjo o tocou. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. E agora, observe a palavra, não é o anjo, mas a expressão vai além. O anjo do Senhor. E tocou-o e lhe disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. O mesmo anjo, na segunda vez, é chamado de anjo do Senhor. Quando aparece esta palavra, esta expressão, no Velho Testamento, anjo do Senhor, era uma expressão que indicava que o próprio Deus, aparece é chamada Shekinah, é o próprio Deus vindo
e tocando em Elias e dizendo: Elias, levanta-te. Elias, come. Elias, eu trouxe aqui água, eu trouxe aqui comida. Elias, come e vai, fortifique as tuas forças. É interessante que aqui acontece algo natural e também sobrenatural ao mesmo tempo. A aparição do anjo de Deus é sobrenatural. É o toque milagroso de Deus. Agora, a água e a comida é algo natural. É algo que Deus, se o maior milagre era Deus aparecer ali, não precisaria de água e comida, não é essa a lógica. Mas de repente Deus diz: Elias, existem coisas do cotidiano que você precisa fazer para se reanimar. Elias, coma direito. Elias, coma, beba. Sabe, quando a gente fica desanimado com a vida, perde o apetite também. Já entrou nessa situação? Que os problemas são tão intensos que você fica sem vontade de comer ou beber, sem vontade de fazer as coisas do cotidiano, e não tem fome. E Deus está tocando e ao mesmo tempo dizendo: faça a tua parte. Existe aí água, existe aí comida. Sabe, nós somos seres suscetíveis ao estresse, ao esgotamento, ao cansaço. E tem momentos que nós, só com a palavra falada, ou a palavra de Deus, nós não reagimos. Deveríamos reagir. Existem momentos que nós precisamos do toque de Deus. E isso é sobrenatural. Isso é Deus dizendo: eu vou um pouco além. Eu vou te dar um empurrãozinho da minha parte. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus tocando em pessoas. Por exemplo, o toque de Jesus curava, o toque de Jesus libertava, o toque de Jesus sobre os discípulos os reanimou, o toque eliminava o medo. O toque de Deus nos fala da sensibilidade de Deus tratar conosco. É impressionante que na criação Deus cria todas as coisas que há no universo com o poder da palavra. Deus diz: haja luz e houve luz. Haja água, separação entre água e terra seca, e houve. Haja luminares, e houve. Haja os animais, e foi acontecendo. Mas ele não disse: haja Adão e Eva. Quando chega no momento de criar o homem, o ser humano, tanto Adão como Eva, ele faz com as mãos. É o toque de Deus. E por vezes nós precisamos desse toque novamente. O toque do Senhor sobre as nossas vidas. Lembro de ter lido sobre um soldado que lutou na guerra do Vietnã, e uma granada explodiu bem pertinho dele, e ele ficou todo ferido. Mas além dos ferimentos físicos, ele perdeu a visão, seus olhos foram queimados, e ele perdeu a audição. E também pelo trauma que ele sofreu, e também por não ter mais audição, ele não conseguiu mais falar e se expressar. Então ele perdeu a fala, perdeu os olhos, a visão, e perdeu a audição. E ele ficou internado um tempo. A enfermeira que cuidava daquela ala começou a se comunicar com ele pelo toque nas mãos. E eles foram se comunicando pelo toque, estabeleceram, criaram uma linguagem do toque nas mãos. Um alfabeto, uma linguagem pessoal deles. E é interessante que eles foram tendo tanta afinidade nessa linguagem do toque, dos dedos, da mão, que fizeram amizade, depois vieram a namorar e casar e formar um lar. E perguntaram à enfermeira: como isso?
Como foi possível, se não há mais nenhuma forma de comunicação com ele? Ela disse: é a linguagem do toque. Nós fizemos um alfabeto para nós. E é impressionante que, por vezes, Deus faz isso conosco. Com as suas mãos, Ele nos empurra para continuar a viver, a sonhar. Aleluia! É a linguagem do toque. Dizem que um garotinho, pequenininho assim, ficou na ponta dos pés, olhando, observando um escultor numa pedra de toneladas, esculpindo um anjo. E o menininho perguntou: o que você está fazendo? O escultor disse: estou tirando um anjo daqui de dentro. O menininho ficou contente com a resposta, foi embora. Passado alguns meses ele voltou e o escultor já tinha terminado, só estava lixando aquela peça, o anjo. E o menininho olhou e falou: parabéns, eu sabia que esse anjo estava aí dentro mesmo. Você conseguiu. Sabe, Deus às vezes pega essa pedra fria que somos nós, nesses momentos de esgotamento, e Ele consegue, com o toque das suas mãos, tirar o anjo que está dentro de nós, o anjo que está dentro de você. É o toque de Deus. Mas também, reanime-se, derramando as suas frustrações perante o Senhor. Nos versículos 9 e 10, o Elias reclama com Deus as suas frustrações. Ele diz para Deus: eu tenho sido zeloso pelo Senhor e o Senhor me dá como recompensa aqui a fuga, a ameaça, quase morro. Ele reclama com Deus. Quando nós derramamos nossas reclamações perante o próximo, nós corremos o risco de murmurarmos, de expormos outra pessoa, ou até de inflamarmos com o ódio alguém. Mas quando derramamos nossas mazelas diante de Deus, em oração, quando choramos nossas lágrimas diante de Deus, Ele nos ouve, Ele nos acolhe, Ele nos compreende e Ele nos renova. Aleluia! Philip Yancey, no livro Decepcionados com Deus, ele elenca alguns homens da Bíblia Sagrada que expressaram decepção com Deus. Por exemplo, Jó ficou decepcionado e falou isso para Deus. Moisés ficou decepcionado com seu ministério, com o povo de Deus, com a sua vocação, e falou isso para Deus. Abacuque falou isso para Deus. Jeremias também, da mesma forma, reclamou com Deus. Ele usa o princípio que os terapeutas usam de explicar, de expor essa decepção para com Deus. E aí eles dizem: o relacionamento pode piorar nesse momento, mas para ficar melhor depois. Em outras palavras, você briga com Deus num primeiro momento, para depois tudo ficar bem e esclarecido. Por vezes a nossa vida vai virando assim uma panela de pressão, e vai acumulando todas as pressões do dia, pressões internas, pressões externas, pressões de pessoas, pressões do trabalho, da escola, da faculdade, da família, pressões da própria autocobrança, pressões espirituais, e vai. E você corre o risco de esta panela explodir, que é o surtar, ou então implodir, que é o entrar em depressão. Você precisa puxar essa válvula diante de Deus e dizer: Deus, eu não aguento mais isso aqui. Senhor, dá um jeito. Senhor, estão aqui as minhas situações mais difíceis de resolver. Faça isso diante de Deus. Reanime-se colocando-se sob a direção de Deus. Versículo 11, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia o monte e despedaçava penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento.
Elias precisava sair da caverna. E Deus o chama para fora. Saia, saia Elias. Põe-te aqui, vem para cá, para fora da caverna. Isso nos ensina uma coisa: quando a gente está decepcionado, a gente tem que ficar onde Deus está. Certo? Entendeu isso? Quando você está angustiado, quando você está esgotado e não sabe onde ficar, a principal dica é que fique onde Deus está. Fique nas reuniões de oração, fique nos trabalhos da igreja, fique em oração. Eu, quando estou enfrentando os meus momentos mais difíceis, já entendi, há um remédio muito bom para isso. Por vezes eu perco o sono de madrugada, eu já sei, Deus está me chamando para orar. Ouvimos isso ontem na vigília, né? A palavra que o Sebastião nos deu, o testemunho pessoal seu com a oração, é muito parecido com o meu. Às vezes nos momentos de angústia, o sono é menor. E aí a gente já sabe, é Deus dizendo, vai orar. E a oração acalma tudo. Aleluia. Aí você vai ler a Bíblia, parece que algumas palavras saltam como remédio para a sua alma. E você é renovado. Aleluia. Trabalhe onde Deus está trabalhando. O grande problema é que quando nós estamos enfrentando os momentos mais difíceis da nossa vida, nós procuramos outras tantas soluções, que podem até ser boas, mas desde que não sejam prioridades. A prioridade de um crente é dobrar o joelho diante de Deus e buscar a face de Deus no momento de esgotamento. É isso. Muitos reclamam da caverna, mas continuam nela. Muitos reclamam da ausência de Deus, mas não querem buscá-lo. Também reanime-se ouvindo Deus. Versículo 11, a última parte. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo um cicio, tranquilo e suave. E aí sim, Deus fala com Elias. Deus fala de muitas formas. Deus pode falar através do terremoto. Deus pode falar através do fogo. Deus pode falar através do vento. A Bíblia diz que a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor desnuda o bosque. A voz do Senhor faz os cedros do Líbano saltarem. A voz do Senhor. Mas também Deus fala com aquele que está esgotado através do cicio suave. Através da linguagem do cochichar. Por vezes seus ouvidos espirituais também já estão cansados. E Deus precisa chegar e sussurrar. Aí você vai entender, é Deus falando comigo. É Deus falando no meu momento difícil, que eu preciso da linguagem do afeto. É nesses momentos que nós precisamos do cicio de Deus. Algum tempo atrás, o pastor Jeremias Pereira pregou sobre este texto, e ele pregou trazendo uma palavra muito forte à sua igreja. Ele estava contando isso, de que ele pregou muito empolgado, e a igreja não teve a mesma reação. E aí passou um tempo, alguns meses, ele pregou exatamente este mesmo texto, falando mansamente. E aí vários irmãos disseram: pastor, quando a gente está ferido, a voz do Senhor, desse jeito calminho, parece Deus falando no ouvido da gente. O efeito foi totalmente outro. Sabe, quando você está esgotado, você precisa ouvir o cicio de Deus, o sussurrar de Deus. Eu quero te chamar a ficar em pé agora. Em maior ou menor escala,
Muitos neste tempo têm sido como Elias nas cavernas. Alguns estressados ou esgotados, cansados, outros abatidos, outros frustrados, outros decepcionados. Deus está dizendo nessa noite: tenha bom ânimo. Aleluia. Tenha bom ânimo, Ele quer renová-lo. Você precisa ser sensível ao toque de Deus. Você precisa derramar as suas frustrações perante o Senhor. Você precisa colocar-se sob a direção de Deus, ouvir a Deus e sair da caverna. Aleluia.